Olá, Vete, tudo bom? Antes de tudo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Você sabe que quando você ativa o sininho, você é notificado cada vez que chegar um vídeo novo aqui no canal. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar seu comentário, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te entregar cada vez mais conteúdo sobre veterinária, tá bom? Então vamos lá, eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre cicatrização de feridas. Quem me segue há algum tempo já sabe que a parte de feridas é uma parte que eu gosto muito. Gosto muito de falar sobre feridas, sobre como tratar feridas principalmente. Por quê? Porque eu vejo muita dificuldade, muita falha técnica entre os clínicos, plantonistas, entre os veterinários de um modo geral, até mesmo cirurgiões, em como tratar corretamente uma ferida. Vai aparecer aqui uma live que a gente fez logo no comecinho do canal sobre feridas, tá? Então clica aqui, assiste ela, porque foi um bate-papo muito legal com a veterinária Scarlett Johanna. Foi lá no Instagram, então se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, vai aparecer aqui, @Descomplicando a Cirurgia Vet, que todo dia a gente posta conteúdos de muito valor lá. Como eu costumo falar muito de feridas, mas eu nunca falei sobre a cicatrização da ferida, o processo cicatricial de uma ferida. Então hoje eu vou abordar isso com vocês aqui no canal. Então vamos lá, antes da gente falar sobre a cicatrização, eu vou falar para vocês o que é ferida. Então a ferida é qualquer perda de continuidade da pele. E aí ela pode ser traumática, pode ser cirúrgica, a gente tem uma série de classificações para as feridas. Independente disso, qualquer perda de continuidade da pele é caracterizada como uma ferida. E aí essa ferida ela precisa o quê? Se reconstruir, cicatrizar. Então a cicatrização é o processo que restaura a continuidade da pele, tá? Então a ferida é qualquer perda de continuidade da pele e a cicatrização é o processo que restaura a continuidade da pele. Antes de eu falar de como ocorre o processo cicatricial, vale lembrar que a cicatrização ela pode ocorrer de 3 tipos diferentes. Eu tenho a cicatrização por primeira intenção, a cicatrização por segunda intenção e a cicatrização por terceira intenção. Tá bom, Janaína, mas o que é isso? O que isso quer dizer? A cicatrização por primeira intenção é, por exemplo, a que ocorre em feridas cirúrgicas, quando a gente vai lá, faz a nossa incisão e depois a gente sutura. Ou seja, são aquelas feridas que a gente pode suturar, aproximar as bordas e fazer com que ela ocorra de maneira mais rápida. A cicatrização por segunda intenção é a que acontece na maioria dos casos traumáticos, onde eu tenho uma ferida infeccionada, uma ferida suja, que se eu fizer a síntese, eu posso vir a ter problemas muito maiores, como a formação de um abscesso ali pela contaminação e crescimento bacteriano. Então, as cicatrizações por segunda intenção é aquela que a gente tem que deixar o processo cicatricial acontecer de forma natural, óbvio, utilizando as pomadas e curativos específicos para cada caso, mas a gente não consegue realizar a síntese. E a cicatrização por terceira intenção é aquela cicatrização onde a gente inicia o tratamento por segunda intenção até que a gente tenha tecido de granulação sadio, saudável, e aí a gente possa realizar a síntese daquela ferida, seja por uma sutura simples, de aplicação de pontos, ou através de cirurgias reconstrutivas, como retalhos, enxertos, feridas em membros, em região mais distal de membros, é bem comum a gente utilizar enxertos. Então a gente trata aquela ferida até que ela chegue num ponto onde a gente tem um tecido de granulação saudável e a gente possa realizar ali um enxerto de pele. E aí esse processo de cicatrização ocorre por terceira intenção. E para a gente entender como é que ocorre essa cicatrização, a gente tem que lembrar que esse processo ele envolve diversos mediadores químicos, mas eu vou aqui falar para vocês hoje de forma resumida como ocorre esse processo, para a gente entender melhor como é que é a cicatrização e entender melhor o porquê que o tratamento de ferida deve ser feito do jeito que é. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que o processo de cicatrização ele é um processo sistêmico, que ele vai envolver diversos fatores fisiológicos que podem influenciar de forma negativa ou positiva aquele processo cicatricial. E as condições sistêmicas de um paciente, eles são extremamente importantes para a gente saber se aquela
cicatrização ela vai ocorrer de forma correta, de forma boa, de forma rápida, ou se vai ser uma cicatrização mais lenta, mais retardada. Então, qualquer paciente que chegue para você com uma ferida, seja por atropelamento, seja por arma de fogo, seja por queda, sempre avaliar o paciente como um todo. Saber se ele tem algum outro problema de saúde, por exemplo, pacientes que possuem diabetes, assim como humanos, eles têm um processo cicatricial mais retardado. Então, saber histórico desse paciente, fazer uma boa avaliação clínica desse paciente no momento da consulta, principalmente se forem feridas por traumatismo, atropelamento, para a gente saber o estado geral desse paciente. Muitas vezes a ferida vai ser a última coisa que a gente vai tratar, tá? É importante manter esse paciente vivo. E aí a gente tem tanto fatores sistêmicos quanto fatores locais que vão influenciar nessa cicatrização. Como eu falei, seja presença de doenças pré-existentes, como a diabetes, seja a idade desse paciente, mais idosos eles demoram mais no processo cicatricial, o estado nutricional desse paciente também vai interferir na cicatrização, a utilização de medicamentos sistêmicos, alguns eles podem acelerar o processo cicatricial, outros podem retardar. Tá? Os fatores locais da ferida, elas também são muito importantes para o processo cicatricial. Então, se eu tenho uma ferida infeccionada, com uma infecção local, é uma ferida que vai tender a demorar mais para cicatrizar. Se eu tenho uma ferida limpa, é uma ferida que vai cicatrizar mais rápido. Então, lembrar de sempre fazer uma boa limpeza dessa ferida no primeiro atendimento, porque isso é crucial para a cicatrização ocorrer de forma correta. O suprimento sanguíneo para aquela região é extremamente importante para o processo cicatricial, o tipo de pomada que você usa, então sempre lembrar de utilizar pomadas que compatíveis com a fase cicatricial que aquela ferida está. Então, se eu estou no começo, eu vou precisar utilizar uma pomada que faça um debridamento químico para auxiliar na remoção ali de áreas necrosadas que ainda possam ter, por exemplo, tá? Mas se eu já estou no processo mais final da cicatrização, eu vou utilizar o quê? Eu vou preconizar utilizar pomadas que vão auxiliar a minha epitelização e não uma pomada que vai fazer um debridamento, porque se eu tenho um tecido que está cicatrizando e eu vou lá e utilizo uma pomada que vai fazer debridamento, eu vou estar atrasando o meu processo cicatricial. Ele vai acontecer, vai sim, porém vai demorar mais, porque eu estou estimulando um processo que não é o ideal para aquele momento. Então eu tenho basicamente 3 fases no meu processo cicatricial, onde eu tenho a fase inflamatória, onde eu tenho também a fase de debridamento, que vai estar ali junto, a fase de maturação e a fase de epitelização, que é a fase de reparação, que é o processo final dessa cicatrização. Então a primeira fase é a fase inflamatória. Então essa fase inflamatória ela ocorre desde o momento onde aconteceu o trauma, tá? E aí a gente vai ter todos os sinais da inflamação: rubor, tumor, calor, edema e perda de função. Então a gente tem todos os sinais de uma inflamação. Essa fase ela vai se iniciar com uma vasodilatação dos vasos ali da região, fazendo com que tenha chegada de células, de substâncias que vão auxiliar na cicatrização, na eliminação de macrófagos para eliminar debris orgânicos e inorgânicos, e em cerca de 5 minutos eu vou ter uma vasoconstrição, fazendo com que eu tenha uma diminuição da hemorragia local ali. Então eu vou ter ação de plaquetas, de tromboxanos, da cascata de coagulação acontecendo ali para que a gente tenha uma vasoconstrição e esse paciente não perca muito sangue, tá? Essa fase inflamatória ela é basicamente dividida em 4 fases: a fase exudativa, a fase quimiotóxica, a fase fagocítica e a fase de diapedese. Então, basicamente, essas 4 fases é o que acontece. Eu vou ter o transbordamento de exudatos, a migração de células pró-inflamatórias para a região da ferida, a degradação e fagocitose de células através dos macrófagos, e a movimentação de células, tá? Então, a fase inflamatória é o primeiro momento ali do processo cicatricial, que ele vai acontecer imediatamente após o trauma. Posteriormente, meio que de forma concomitante, eu vou ter a fase de debridamento, que ocorre através desses macrófagos que vão chegar na região e vão realizar
a fagocitose de debris orgânicos e inorgânicos. Esse debridamento ele deve ser feito de forma mecânica também, através do tratamento dessa ferida, tá? Então a gente também vai lá lavar essa ferida, reavivar as bordas, escovar para tirar todas as sujidades que tem ali. Depois disso eu vou ter a fase de maturação. Essa fase ela vai se iniciar cerca de 8 horas após o trauma, seja um trauma cirúrgico ali com bisturi ou um trauma de atropelamento, por exemplo. Então, após 8 horas da ocorrência do trauma, a gente tem o início da fase de epitelização. Essa fase ela vai se iniciar da periferia para o centro, onde eu vou ter o início do estímulo para a proliferação de células epiteliais, para que ele cubra aquela ferida e ocorra a cicatrização. Essa fase, que se inicia cerca de 8 horas após o trauma, ela vai durar aí por diversos dias, tá? E isso vai depender do estado geral do paciente, dos medicamentos, de todos aqueles fatores que eu falei anteriormente. E em torno do 4º dia eu vou começar a ter o tecido de granulação sendo formado. O tecido de granulação é aquele tecido vermelho, com uma cor viva, um vermelho vivo, bonito, que ele tende a ir cobrindo a ferida. Então, se eu tenho, por exemplo, exposição óssea, é aquele tecido vermelho que vai tender a cobrir aquela região, tá? E aí a gente vai ter a fase de maturação. Essa fase de maturação ela ocorre 48 horas após a ferida. Então, gente, percebam que as coisas elas acontecem de forma concomitante. Eu não vou ter certinho uma fase, acabou essa fase, iniciou outra fase, acabou essa fase, iniciou outra. Não, tá? Os processos eles ocorrem de forma concomitante. E nessa fase de maturação, que se inicia 48 horas depois do trauma, é caracterizado por uma alta atividade mitótica. Então é nessa fase que eu vou ter a formação do colágeno tipo 1, que é o colágeno inicial, onde eu vou ter a deposição da rede de fibrina. Essa rede de fibrina vai ser o alicerce para que eu tenha a formação da epitelização, para que eu tenha ali as células epiteliais por cima e feche a minha ferida. Porém, o organismo ele não entende a quantidade de colágeno que ele tem que depositar na ferida. Então, a gente tem o que? Alguns pacientes, eles podem desenvolver, por exemplo, escoloses, que é muito comum na medicina humana, que é quando eu tenho muita deposição ali de colágeno e acaba criando aquela elevação na ferida, né? Então, nesse processo cicatricial, a gente tem a ação do plasminogênio. O plasminogênio, ele vai degradar o excesso de colágeno que está sendo depositado ali. Então, o organismo deposita colágeno, deposita ali, cria a rede de fibrinas iniciais. O plasminogênio vai lá e degrada o excesso, para que não ocorra aquela cicatrização exuberante. Então, no início, eu vou ter o quê? Fibras colágenas frouxas e desorganizadas sendo depositadas ali. E após o 8º dia, isso vai se organizando, formando fibras colágenas mais organizadas, firmes e densas, que é o momento onde eu já posso pensar em retirar os meus pontos. E é por isso que eu tiro o ponto em torno de 10 dias, porque eu já tenho essas fibras colágenas iniciais de forma mais organizada, firmes e densas, para sustentar a minha sutura ali, né? Até que o processo cicatricial seja totalmente realizado. Então, gente, basicamente são essas 3 fases do processo cicatricial. A fase de inflamatória, que é a primeira, a fase de maturação e a fase de reparação, onde eu vou ter a completa cicatrização. Espero que tenham gostado, não deixem de deixar seu like aqui no vídeo e seu comentário para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível.